Olá, professores e alunos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e estarei aqui com vocês. Então vamos ver o que nós teremos. Aula 5, objeto de conhecimento, isomeria óptica. O detalhamento é isomeria óptica com carbono assimétrico ou quiral. Compostos com carbono assimétrico, compostos com dois carbonos assimétricos diferentes e iguais. Então vamos para a nossa aula. Olá, olha que ambiente lindo que nós temos aqui. E nós precisamos iniciar esta aula falando sobre simetria. É muito importante você entender o que é simetria. Então, se você olhar aqui para este lado, nós vamos ter uma estrutura que ela é simétrica. O que é simetria? Quando a gente corta essa estrutura no meio, os dois lados eles são iguais. Você consegue ver aí direitinho esse tracejado passando no meio e os dois lados iguais. Já como você consegue ver aqui, nós temos uma estrutura que ela é assimétrica. O A vai trazer uma negação. Então, nesse caso, ele não é simétrico. Se a gente passar o tracejado no meio, a gente consegue ver que não temos simetria. Quando a gente fala de isomeria óptica, é muito importante você entender o que é simetria, porque nós vamos falar sobre carbonos quirais, e esses carbonos quirais, eles são assimétricos, tá? Então, dê uma olhada quando a gente tem uma borboleta, por exemplo. Quando a gente tem uma borboleta, como a gente pode ver aqui na figura ao lado, o eixo de simetria ele vai passar no meio. Se esse eixo passa um pouquinho mais para o lado, nós não teríamos simetria. Então é importante você olhar onde está o eixo de simetria, para saber se um objeto tem simetria ou não. Ele vai sempre passar no meio, tá? Desta forma é importante você entender este conceito para ficar mais claro todas essas informações, tá bom? Mas vamos agora aplicar isso na química para você entender melhor. Dê uma olhada. Aqui a gente tem uma estrutura que é chamada projeção de Fischer. Essa estrutura que você está vendo aí, ela é um carbono que está ligado a 4 compostos. Note que a gente tem um tracejado ali no W. Esse tracejado significa que a estrutura está para trás. Essa estruturação 3D é muito importante para você entender como é que a gente vai estar analisando a estrutura. Porque quando a gente fala de isomeria óptica, nós estamos falando de isomeria espacial. E essa isomeria espacial vai precisar que você entenda ela de forma espacial. No caso Y, que ele está com aquele risco mais forte, ele está dizendo que a estrutura está para frente. Esse Y está para frente. Mas quando a gente for representar ele, tá, de uma forma que você entenda, vai ser um para cima, outro para baixo, outro para o lado, outro para o outro. Mas é importante você entender que essa estrutura ela vai ter compostos para frente e para trás, para um lado e para o outro, tá? Vamos colocar mais uma vez para você ver a animação. Dê uma olhada. Então, temos aí a projeção, que a gente vê normalmente, e como ela é, e onde esses ligantes vão estar marcados, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante isso no decorrer da aula, então é importante você entender de forma clara o que é o tracejado e o que é esse traço mais forte. Dessa forma, vamos ver uma estrutura de química. Dê uma olhada. Então, iniciando, para falar sobre isomeria óptica, é importante você entender o que é carbono quiral ou assimétrico. Então, nós temos aqui uma estrutura que ela, para ser assimétrico, ele tem que apresentar obrigatoriamente 4 ligantes diferentes. Como você acabou de ver, essa estrutura ela está para trás e essa estrutura está para frente. Esses dois estão no plano, tá? Então eles estão no mesmo plano. Quando eu falo no mesmo plano, é como se eles estivessem no quadro. Na TV que você está vendo, eles estão na TV, tá? Mas esse R está para fora da TV
e este para fora para trás, né? Para trás da TV, e este R3 está para fora da TV, tá? Na sua direção. Então, dessa forma, professor, quer dizer que sempre vai ser assim? Não, é porque na química, quando a gente pensa de forma espacial, as moléculas elas fazem isso para ficar mais distante uma das outras, tá? Lembra que isso aqui são elétrons, tá? Então, essa ligação com esse cara aqui estão compartilhando elétrons. Então, eles querem ficar o mais distante um do outro, tá? Importante você lembrar. Se você pegar um ímã, por exemplo, e tentar colocar ele próximo, um lado vai grudar, o invertido vai se afastar, tá? E por que ele vai se afastar? Porque ele tem o mesmo sinal, positivo com positivo não se atrai, ele repele. Positivo com negativo, ele vai se atrair. Então é por isso que cada um fica um longe do outro, tá? Então aqui ele está colocando R1, R2, R3, R4, porque cada um precisa obrigatoriamente ser diferente, tá? Ah, professor, mas o senhor falou sobre simetria e assimetria. O que é aqui nesse caso? E aí olha o seguinte, se uma substância apresenta carbono quiral, automaticamente ela possui moléculas com comportamento óptico, ou seja, isômeros opticamente ativos. Dessa forma, você consegue ver aqui que quando eu corto no meio a mão, tá? Então eu tenho aqui um espelho, né? E na frente deles eu tenho duas mãos. Essas duas mãos, elas vão ser o quê? Simétricas, se a gente olhar um lado e a outra mão. Mas quando a gente se sobrepõe, nós vamos ver que elas não são simétricas, elas são assimétricas, tá? Não é porque a imagem de uma e de outra, elas são iguais, que elas são simétricas, tá? Eu preciso sobrepor para ver essa estrutura. Então, nesse caso, como você está vendo aqui, este cara está aqui para cima quando colocado no espelho. Da mesma forma, o OH, ele veio para o outro lado. O H da mesma forma, ele veio para o outro lado. E o CH3 da mesma forma. Só que caso eu pegasse esta estrutura toda, ela, tá? Pegasse ela toda, colocasse em cima dessa estrutura, eu veria que ela é diferente, tá? Então não esquece, para ser isômero opticamente ativo, eu preciso ter os 4 ligantes diferentes. Se eu tiver os 4 ligantes diferentes, ele vai ser chamado de carbono quiral, e aí eu represento por um asterisco, fazendo com que, se ele é quiral, ele vai ter 2 imagens, por isso que a gente fala espelho, tá? Uma imagem, ela é assimétrica da outra, tá? Ou seja, ela vai ser o contrário dela, tudo bem? É muito importante você entender isso. Mas para ficar claro, nós vamos trazer vários exemplos aqui, vamos praticar bastante, então calma o teu coração, não fica aflito. Outra forma da gente ver isso é em relação ao plano de assimetria, que é o que a gente acabou de falar, né? Aqui é uma outra forma que a gente chama de estrutura bastão. Então, este no meio é um carbono. O carbono está ligado aqui ao hidrogênio, que está ligado ao OH, que está ligado ao CHO, que está ligado ao CH2OH. Note, todos são diferentes? Todos são diferentes, tá? Pode não parecer, mas essa estrutura, ela é como se ela tivesse assim, ó. Se ela está com esta marcação, o que acontece? Ela está para fora da tela, na sua direção. Então é por isso que esse OH está parecendo que está fora da tela, tá? Já este aqui está para trás, ó. Este aqui, ele está para trás. É por isso que aqui ele continua para trás, tá? Este aqui embaixo também está para trás. Este aqui também está para trás, tá?
Este aqui está para frente. Ah, professor, então quer dizer que eu posso ter 2 para frente e 2 para trás? Também pode. Tá? Também pode. Então, este aqui também vai estar aqui para frente. Só que se eu colocar um em cima do outro, vai dar errado. Porque o OH vai estar no lugar do H, tá? Então, é literalmente pegar uma estrutura. Professor, eu não estou entendendo o que é colocar um em cima do outro. Calma, a gente vai ver isso de forma 3D, tá? Eu vou trazer para vocês. Mas é importante que esse conceito, né, que a gente está colocando um espelho aqui, mostrando que a estrutura tem 4 ligantes diferentes, você entenda direitinho, tá? Vamos adiante. Aqui uma estrutura, a gente vai começar a analisar agora cada uma das estruturas. Então, o ácido lático, por exemplo, ele tem aqui esse ligante, é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, tá? Então, por isso que a gente vai ter o símbolo do asterisco. Isso aqui é muito importante, gente. Não esquece isso, porque de forma aprofundada, quando a gente vai analisar essa estrutura, como a gente já falou, né? Nós temos o espelho. A imagem refletida que a gente vai ter dessa espécie nada mais é do que o que está perto do espelho, ele vai reproduzir, né? Normalmente, como você vê no espelho. Mas quando a gente faz a tentativa de sobreposição das estruturas, você consegue ver que o OH que está aqui à direita, ele vai ficar à direita. Então vamos dizer que aqui seria o A, né? O A está aqui, ó. Vamos dizer que esse aqui é o B. O B está aqui, ó. Tá vendo que é invertido, tá? Ah, mas professor, não é só rodar? Não, não é só rodar. Porque a estrutura aqui, ela está organizada dessa forma. Para você ter uma ideia, quando eu tenho uma substância aqui, vamos colocar aqui um CH4, e ele for interagir com essa espécie, ele vai interagir por aqui. Ele vem por um lado diferente deste aqui, ó, que ele vai vir por este lado aqui. Então são duas formas de interagir diferentes, tá? Isso faz com que a reação ocorra de forma diferente, tá, no nosso corpo. Da mesma forma, nós temos essa espécie aqui, ó. Se a gente for analisar, que ela seria, por exemplo, o C, ela está desse lado aqui, ó, C. Mas esta aqui, que é a D, tá? Ela está deste lado aqui, tá? Então é muito importante você entender tudo isso que a gente está falando. Ah, mas professor, aqui eu não vi o tracejado, aqui eu não vi a seta mais grossa, porque a gente está trabalhando na projeção de ficha, tá? Ou seja, um para cima, um para baixo, para realmente ajudar você a entender essa questão, tá? Então é importante isso ficar claro para você. Porque por mais que seja difícil você entender ele de forma tridimensional, tá? Nós vamos colocar aqui um simulador. Esse simulador ele vai estar trazendo para você de forma mais clara esse tridimensionamento. Quer ver? Dê uma olhada aí. Nós temos aí uma espécie que ele está ligado a um carbono, está ligado ao hidrogênio, a um bromo, a um flúor e a um cloro. Aí a imagem especular dele vai aparecer aí, olha aí, ó, a imagem no espelho, e aí você consegue ver as duas estruturas. O que a animação vai fazer? Ela vai colocar uma em cima da outra para você ver, ó. São estruturas totalmente diferentes, tá? Então isso é uma isomeria óptica. Vou pegar outra substância aqui para você dar uma olhada, que acontece a mesma coisa. Ó, uma estrutura maior, né? Então note que quando ele vai colocar em cima, ele tenta até mostrar que pode encaixar, né? Rodou ali, ó. Mas você consegue ver que ali em cima tá errado e embaixo também, ó. Então são duas estruturas diferentes. A glicose, que é maior ainda. Da mesma forma. No espelho,
São duas estruturas diferentes, tá? Quando ele vai tentar colocar uma em cima da outra, ele vai ver que são duas estruturas totalmente diferentes. A talidomida, que a gente vai falar daqui a pouco. Duas estruturas aí totalmente diferentes, tá? Uma barra azulzinha que você tá vendo ali, ó, não encaixa, tá? Não vai encaixar. Então você consegue ver que elas são diferentes, né? E para fechar aqui o limoneno, que é o do limão e da laranja, tá? Da mesma forma, são estruturas diferentes. É gosto diferente, tá? É cheiro diferente, é atividade diferente. Então você consegue ver ali que elas são totalmente diferentes, tá? É muito importante você entender isso de forma tridimensional, as espécies, tá? Porque isso dão propriedades e interação totalmente diferente, tá bom? Vamos ver uma animação para você ver em questão de analisar essas substâncias quando a luz é incidida. Dê uma olhada. Então note que esse teste que você acabou de ver é um teste que a gente faz em laboratório. Para saber como a gente tem duas espécies com imagens diferentes, a gente vai analisar se essa espécie vai desviar a luz para a direita, ela é chamada de destrógeno. Se ela desvia para a esquerda, ela é o levógeno. Mas se as duas espécies estão ali na solução, nós temos uma mistura racêmica, que não vai desviar, tá? Mas como é que eu sei isso, professor? Porque eu vou identificar as duas substâncias ali que vão reagir com determinada substância, tá? Então, se eu identificar aqui a substância de talidomida, por exemplo, está ali na substância e ela reage com tal composto, eu sei que as duas estão ali, entendeu? Então é importante entender que cada uma tem a sua propriedade e esse teste vai me ajudar a entender qual delas está ali na substância, tá? Mas vamos dar uma adiantada para continuar a entender o que é um carbono quiral em assimétrico. Dê uma olhada. Então, nós estamos aqui tentando identificar o que é um carbono assimétrico, o que é um carbono quiral. Então, dessa forma, nós temos aqui vários carbonos. Você não pode esquecer que o carbono que é quiral, ele tem 4 ligantes diferentes. Nesse carbono eu já tenho 3 hidrogênios, então ele já está fora. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, ele já está fora. Esse tem 2, já está fora. Esse tem 3, já está fora. Professor, mas como assim já está fora? Porque eu tenho H, 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 tá? Ou seja, lembra que tem que ser diferentes? Esses 3 são iguais. Esses 2 são iguais, 2 iguais, 3 iguais. Só que este carbono aqui, nós vamos analisar a parte de cima, tem o OH. A parte de baixo tem apenas o H, então já são diferentes. Deste lado nós temos o CH3.
E do outro lado, quando eu vou analisar, eu somo tudo. Então, eu tenho aqui o C3, H, 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Então, note que os 4 são diferentes. Então, esse é um carbono quiral, tá? Beleza. Este outro aqui, novamente, a gente vai analisar. O ligante 1, né, tem 3 hidrogênios. Não pode ser. Este outro ligante também tem 3. Não pode ser. O ligante 3 tem aqui, ó, 1 hidrogênio. Mas vamos analisar este cara aqui. O que que acontece? Ele tem aqui uma ligação, 2 ligações e mais uma de hidrogênio. Ele obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações. Então, nesse caso, já está errado, porque só está fazendo 3 ligações, tá? Uma dupla e 2 simples. Então, não pode ser esse carbono. Este outro carbono também está fazendo dupla. Então, este aqui, vamos analisar este aqui. Professor, este aqui, o que está acontecendo? Quando a gente vai analisar ele, ele tem um hidrogênio, tem 1, 2, 3 ligações. Então, esse hidrogênio ele poderia estar aqui, ó, tá? Ele poderia estar aqui em cima. Quando a gente vai analisar, esse hidrogênio de cima é diferente do de baixo? É diferente do de baixo, beleza. Mas este aqui é diferente dos outros dois? Não, ó, este aqui é igual a este aqui, tá? Então, neste caso, como dois são iguais, ele não é opticamente ativo, tá? Então, ele não tem um carbono quiral, tá bom? É importante você entender isso. Neste aqui, vamos analisar. Então, a gente analisa todos os carbonos da estrutura. Este aqui está fazendo 3 ligações. Se tem uma dupla, eu já cancelo. Não tem quiralidade. Aqui, da mesma forma, não tem quiralidade. Este aqui tem 2 hidrogênios. Também não pode ser carbono quiral. E este carbono aqui, o que que a gente vai analisar? A substância de cima, ela é diferente da de baixo? A da de baixo tem o quê? 2 carbonos, C2, hidrogênios, 4O. Beleza, diferente. O da esquerda vai ser o quê? O NH2. Ok, diferente dos outros. E este outro à esquerda vai ficar o quê? COOH. Ok, ó. Este COH é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, este é um carbono quiral, tá? Então, nós temos aqui, ó, carbono quiral, tá bom? Então, é muito importante você entender a forma que a gente vai encontrar. Da mesma forma, esta espécie aqui, ó. Lembra, cada parada aqui nessa estrutura é um carbono. Carbono, 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 carbono. Carbono, 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 tá? Então vamos analisar cada um deles. Aqui eu só estou fazendo uma ligação, então eu tenho que completar com hidrogênios. Aqui, da mesma forma, faltam 3. Aqui ele já tem 3, falta uma. Aqui faltam 2. Aqui que tem duplas, né? Em todos eu já cancelo que nenhum é quiral, tá? Então não vou analisar esses aqui. Todos têm duplas. Ah, professor, esse também tem dupla. Beleza, eu cancelo. Esse aqui tem 3, falta uma ligação. E esse tem uma, faltam 3. Beleza. Então vamos analisar quem é quiral aqui. Esse aqui tem 3 hidrogênios. Já cancela, não é quiral. Esse aqui tem 3 hidrogênios. Já cancela, não é quiral. Esse aqui tem o CH3 desse lado, o CH3 desse lado. Já não é quiral. Esse tem 2 hidrogênios. Não é quiral. E aí só sobra estes dois aqui, ó. Tá? Esse tem 3 hidrogênios. Não é quiral. Mas esse aqui, ó, se a gente for analisar, em cima ele tem o CH3. Embaixo ele tem hidrogênio. O hidrogênio feio. Vamos tentar arrumar aqui. Pronto.
ficou mais feio ainda, né? Deixa eu só apagar aqui para não ficar... Pronto. Ficou marrom. Então, ó, CH3 é diferente de H. E aqui, todo esse lado é diferente desse aqui, tá? Então, você consegue ver que esse carbono, ele é um composto quiral, tá? Então, dessa estrutura toda, eu tenho apenas um carbono quiral, tá? Então, beleza, mas qual é a importância de eu saber isso, professor? Eu estou trazendo aqui uma espécie chamada talidomida, tá? Essa espécie, né, a gente pode falar bastante da importância dela aí na farmácia. Então, a característica aí de possuir atividades fisiológicas diferentes significa que os isômeros podem interagir de diferentes formas com os sistemas biológicos. Então, essa substância tem duas imagens, vai interagir de formas diferentes. Isso é especialmente relevante para a atividade de fármacos, como a gente está falando aí, tá? Que possuem centros quirais, como você pode ver na imagem, só tem apenas um ali. Pois um dos isômeros, ele pode atuar de acordo com a ação esperada do fármaco, que a gente espera que ele vá fazer. Mas o outro pode apresentar aí atividades adversas ao que a gente queria. Então, no caso, pode ter uma toxicidade, tá? Ou efeitos colaterais não aceitáveis. E no caso aí do exemplo, é o que a gente tem com esses bebês, tá? Que a gente tem atrofia dos braços e pernas. Tá? Realmente é uma situação complicada. Mas hoje a gente já tem tecnologia para saber, né? Cada um que é diferente. E aí a mulher grávida ali vai tomar o medicamento correto, tá? Mas é importante a gente sempre ter cuidado. Outra coisa que nós podemos falar também de isomeria óptica é sobre o prêmio Nobel, tá? Dê uma olhada aí. Nós temos aí o Barry Sharpless, o Ryoji Noyori e o William Knowles, tá? Então, em 2021, esses três cientistas foram contemplados com um prêmio Nobel de Química por terem desenvolvido métodos para obter compostos enantiomericamente puros, tá? Como a gente acabou de falar da talidomida, tá? Então eu teria apenas uma daquelas espécies, e aqui em escala industrial. Ao inventar maneira seletiva de sintetizar esses compostos, eliminando a versão quiral indesejada, como a gente acabou de falar. Então eles conseguiram, esses três caras aí, produzir algumas substâncias que foram as seguintes: a L-Dopa, tá? Que é um medicamento usado para tratar mal de Parkinson, beta-bloqueadores, que são drogas usadas contra problemas cardíacos, e antibióticos. Também teve adoçantes, flavorizantes artificiais e inseticidas. Então, olha a importância de saber a química aí da isomeria óptica, tá? Não só no seu dia a dia, mas, claro, na importância para a sociedade, porque esses medicamentos aí realmente vão trazer benefícios para a sociedade como um todo, principalmente as pessoas que estavam com doença de Parkinson, principalmente essas grávidas que precisavam desse remédio, tá? E várias outras áreas, tá bom? Eu espero que você tenha entendido tudo direitinho, procurei trabalhar, né, detalhe por detalhe ali, tá? Então, espero que tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.